Bom, esses 2 últimos anos, praticamente o mundo parou, né? E como profissional também do audiovisual, da fotografia, a gente quase não assim, ficando mais assim, no pensar o que fazer pós essa crise sanitária, né? Que está acabando agora, graças à vacina, está ajudando muito, né? Então, esses 2 últimos anos foram muito angustiantes, até porque vários companheiros nossos de área, eles perderam sua vida, né? Nós tivemos grandes perdas aqui em Porto Velho e nacionalmente, né? Então, globalizando esses 2 anos, foram mais ou menos isso, de medo, né? De medo também pelo negacionismo, né? Que aconteceu muito aqui no Brasil, né? O negacionismo ajudou muito a essas pessoas a desaparecerem. Antes de ter minha filha, eu estava já há 1 ano e quase 2 anos de casada, fazendo faculdade no 5º período de arquitetura. Então, até o momento, desde 7 anos, junto com meu esposo, que era na época meu namorado também, não pretendíamos ter filhos. Só que no ano de 2019, no início do ano de 2019, veio uma doida na minha cabeça e falei que queria ter filho, que era o que faltava pra gente. E tentamos e até que eu engravidei. Não consegui continuar a faculdade, tranquei. Trabalhava com meu pai na oficina dele, 6 anos. Continuei trabalhando grávida até ter ela. Só que quando eu tive ela, eu tive que ficar os 4 meses de licença. Quando ela tinha 3 meses, começou a pandemia. Então, não retornei ao trabalho, tive que ficar com ela porque foi uma loucura, não tinha como sair de casa, estava todo mundo com medo. Eu, por ter ela bebê, ainda não tinha coragem de colocar ninguém para cuidar dela. Então eu decidi eu mesma ficar em casa cuidando dela e sair do meu trabalho. Então só meu esposo que continuou trabalhando para sustentar a gente. Eu passei quase assim o tempo maior da pandemia, né? Aqueles momentos mais do início, que a gente não sabia, que a gente foi descobrindo aos poucos como seria, um pouco mais isolada, né? Eu trabalho em Porto Velho, na reitoria, e quando começou o afastamento, lá no mês de março, lá pelo dia 17 de março, a gente foi para casa achando assim, 1 semana depois a gente está de volta no ambiente de trabalho. Eu posso dizer que no primeiro ano da pandemia, eu estava um pouco mais tranquila, né? Não posso reclamar porque eu era uma privilegiada dentro da pandemia, com emprego, tendo um lugar para morar, e estava preparada para aquele primeiro ano, porque 2020 foi justamente quando meu filho já tinha concluído o ensino médio, tinha seus 17 anos, ia completar seus 18, e eu mandei ele de volta para casa dos parentes em Campo Grande. Então, eu estava com foco em estudar, em me capacitar ainda mais. Então, aquele primeiro momento, aproveitei para isso, né? Mal ia ao supermercado, mal ia a uma farmácia, sempre com aquele receio. E o tempo foi passando, né? A pandemia, como para todos, se alongou. 2021 eu já não estava assim mais tão forte, né? Já aquele estar só já estava um pouco mais complicado, até porque eu já tinha tentado ir visitar meu filho, minha mãe, meu pai, minha sobrinha e minha irmã. Eu tinha comprado passagens, a empresa aérea cancelava, então eu não conseguia chegar, nem me deslocar para ver minha família. Apesar de todo o receio, né, eu queria pelo menos ver se eles estavam bem, né, e também ter esse momento próximo a todos. O que me distraiu, o que ocupava, era ver canais fechados de televisão, ajudar minha mulher na cozinha, né? Então isso aí era uma terapia, né? Conversar, né? Conversar com eles a respeito de tudo que estava acontecendo, das perdas, e a gente se vigiar. Um se proteger ao outro. Eu fiquei encarregado de ir no mercado, por exemplo. Era a minha tarefa, né?
de buscar alimentos, né? E em questão da pandemia, do medo e também dos cuidados para não conter o vírus, né? Ficamos isoladas, totalmente isoladas, ninguém vinha visitar a gente, ninguém entrava dentro de casa, a gente não saía, a gente parou de andar até no condomínio para passear. Só meu esposo que continuou trabalhando e só ele tinha acesso tipo de sair e entrar dentro de casa. Então ele chegava em casa, se ele chegasse com compras do mercado, eu tinha que tirar tudo, lavar mesmo, jogar a sacola fora, por ter medo de contrair o vírus e ela também. De ela, nem tanto a mim ficar ruim, era mais ela e eu ter que ficar longe dela por ter acontecido alguma coisa. 2021, no mês de maio, eu consegui finalmente fazer essa viagem. Em abril eu tive uma passagem cancelada, mas novamente, né? Mas no mês de maio eu consegui fazer essa viagem. Eu passei minhas férias em Campo Grande. Então, quando eu volto para Porto Velho, minha vida mudou toda, né? Porque assim, eu queria estar novamente perto da minha família. Mas como estar perto da família, se eu tinha casa em Porto Velho, né? Eu tinha meu espaço, toda a minha organização de vida. Então, no mês de junho, eu fiquei com aquela inquietação e, de repente, uma amiga falou assim, não, por que você não vai fazer trabalho remoto de lá? Mas como fazer esse trabalho remoto, né? Foi então que eu decidi, vendi minha casa, fiz uma viagem de carro dirigindo, eu morro de medo, né? Fiz uma viagem dirigindo os mais de 2.000 quilômetros que separam Porto Velho de Campo Grande e cheguei no mês de setembro, eu cheguei aqui em Campo Grande. Mas agora sim, passando pelo menos esse período mais próximo da minha família, vendo o meu filho, que agora está na época de quartel, está servindo quartel, vejo minha mãe, que está perto de fazer uma cirurgia, consigo estar perto do meu pai, da minha irmã, da minha sobrinha. Então, assim, a pandemia foi de momentos complicados, né? Mas que também me fez superar alguns medos, né? Como era o medo de dirigir, como era o medo de sair de casa, muitas vezes, né? E fazer todo esse processo de mudança, né? O que assim, segurou muita barra de muita gente, mesmo essas pessoas inconscientes, a fotografia ela esteve muito presente, porque era o único meio de comunicação entre mim e meus filhos, por exemplo, os que moram em Curitiba. Era o meio de comunicação. E transferindo para Porto Velho, né, a gente se comunicava com os amigos através dessa ferramenta, a fotografia, né? Então esse foi um grande aprendizado, né? Agora você imagina se não tivesse esse recurso, né? Esse recurso tecnológico, vamos dizer, a situação seria muito pior, né? Porque a gente ficaria realmente sem essa comunicação. Então a fotografia, mesmo que em pessoas não perceberam isso inconscientemente, né? Mas eu percebi de imediato por ser um profissional da área, ela foi uma coisa fundamental na vida dessas pessoas, né? Nessa angústia dessas pessoas, porque foi o meio de comunicação, né? Então foi um grande aprendizado. Eu valorizei muito mesmo esse recurso tecnológico que foi nos colocado à disposição, né? Eu acho que para muitas pessoas também, né? Mas como eu falei, essas pessoas fizeram uso talvez nem inconscientemente dessa importância. Hoje ela já está com 2 anos e foi bem difícil para mim, porque eu praticamente cuidei dela sozinha, porque meu esposo só chegava 8 horas da noite. E agora que a gente começou a sair, ter uma rotina mais assim, ir para casa de alguém, passear, sem preocupação, sem medo. Mas foi bem difícil, bem complicado, porque eu tive que cuidar dela sozinha, eu tive que cuidar da casa, eu tive que cozinhar, eu tive que fazer tudo sozinha. Mas foi gratificante para mim porque eu acompanhei todo o desenvolvimento dela, todo o crescimento, tudo. Ensinei ela muitas coisas. Eu me lembrei de um evento que a gente participava, né, ano passado, teve contação de história para criança. O projeto do grupo de pesquisa, o GET,
que a professora Rosa estava puxando. Então, cada sábado a gente contava histórias, né? Cada um contava uma história. Eu terminei contando histórias ribeirinhas, baseada no livro da professora Nair Amaral. E nesse dia foi bem interessante, porque meu filho e minha sobrinha participaram, né? Eles estavam assistindo, né? Minha sobrinha tem 6 anos e ela estava gostando da história. Meu filho e ela leram uma história que eu lá de Porto Velho, né? E eles em Campo Grande, eu consegui ver eles lendo aquela história infantil também, o retorno daquela atividade que a gente estava fazendo, né? Então foi assim algo marcante, né? Porque uma mãe que está lá em Rondônia ver seu filho e sua sobrinha de outro estado lendo, participando de um projeto que envolvia a leitura, foi algo também muito assim bonito e que me deixou tão feliz naquele dia, em meio à pandemia, né? Com a saída do meu trabalho e a falta de uma renda, eu peguei o meu dinheiro que eu tinha saído do trabalho, né? A rescisão, tudinho. Eu abri uma lojinha virtual de roupa infantil, já tem 1 ano e pouquinho. E fui começando a vender para poder ajudar meu esposo também com as coisas de casa, né? Porque como eu sempre trabalhei desde a minha adolescência, eu me senti meio impotente de não estar podendo ajudar, de não ter minhas coisas, de não ter coisa para comprar para minha filha assim com o meu próprio dinheiro, ter que ficar pedindo tudo dele, porque eu sempre tinha meu dinheiro, sempre tinha minhas coisas. Apesar de ele de não falar nada, de dar assim sem reclamar nem nada, de dar por dar, eu não me sentia bem. Eu acho que a gente trabalha demais ultimamente. Se a gente for pensar especificamente em trabalho, né, expediente de trabalho, no começo a gente precisou também reaprender esse outro lado, né? Porque, por exemplo, era tanta ansiedade, né, tentando se colocar enquanto trabalhador, né? Porque nós, servidores públicos, também somos muito cobrados, né? Nós temos aí toda uma questão de fala, né? Um imaginário popular de que servidor público não trabalha. Então, aquilo nos pressionava também, de alguma forma, e sem contar toda a pressão dentro também da instituição, né? Que a gente teria que produzir. Então, a gente precisou se readaptar para esse novo formato também de trabalho, né? Porque, por exemplo, no caso da comunicação, a gente é meio que sem horário, mas também a gente ficava quase que, enquanto estivesse acordado, dormia pensando naquilo, né? Voltado só para trabalhar. O que não foi uma coisa assim, nem saudável para nós, né? Nos adoeceu também, né? E a gente teve que se readaptar nessas facilidades da comunicação. Então eu comecei a ter meu próprio dinheiro, comecei a vender as roupas, comecei a correr atrás. E também tem a questão de quando a minha vida todo dia mudou depois que ela nasceu. Porque antes eu tinha tempo para ir na casa das minhas amigas, eu tinha como ir passear, eu tinha sem me preocupar em ter que me preocupar com alguém. E agora não, agora tudo que eu vou fazer eu tenho que pensar nela. Até para ir ali para um banho, até mesmo levando ela para poder sair para jantar com meu esposo, a gente já pensa com quem tem que deixar ela, se vai levar, se tem que levar, se pode levar, tudo isso. Então a maioria das vezes eu acabo não indo para os locais por eu não querer deixar ela. Sempre eu quero ir para um lugar e eu quero levar ela. Então eu acabo não indo. E isso também mudou. Mas voltar. Né, filha? Mas tem que retornar a minha vida também. Porque quando a gente tem um filho, a gente meio que... A mãe, né? Que tem com quem deixar. Algumas pessoas têm com quem deixar. No meu caso, eu não tinha com quem deixar. Então, foi só eu mesmo. Só eu tinha com... Tanto é que eu desisti da faculdade, não tinha quem deixar ela. Então, eu tive que continuar a minha vida, porém só pra ela. Tudo que eu fazia é pra ela. Nada pra mim. E
Mas, apesar de tudo, foi bastante gratificante. Eu faria tudo outra vez. Olha, eu tive tantos amigos que partiram, amigo mesmo de fazer projetos, eu vou citar um. Anísio Guaraebe. Anísio Guaraebe a gente trabalhou muito nessa questão da memória de Porto Velho, né? E é tanto que quando ele faleceu, só soube notícias, né? Que ele tinha falecido, assim como outros, como Cordeiros, né? Como o jornalista Cordeiro, que era de Marques, né? Não tive a oportunidade ninguém teve a oportunidade de se falar, de se despedir, né? Só sabia a notícia e sepultamento e acabou. Se eu fosse relacionar outras pessoas e outras pessoas, fazendo assim uma relação, acho que foram mais de 50 pessoas que eram do meu convívio, né? De certa forma, né? Na questão do Anísio, eu até contar uma historinha, um sonho que eu tive com ele depois dele ter partido. Disse que eu sonhava com ele e dizia: Anísio, como é que é aí do outro lado? Ele me chamava de Lula. Aí ele, no sonho ele me falava assim: não, Lula, eu não morri não, eu estou vivo. Teve momentos bem complicados, né? Assim, da gente ver nosso colega passando por momentos de crise e a gente também não está tão forte, né? Tendo que ajudar. A gente se vê nesse limite entre um estado, vamos dizer, normal de vida e um estado que você pensa assim, o que essa pessoa está pensando, né? Até qual que é o limite que ela vai chegar, né? Porque tinha conversas, momentos assim que deixava a gente muito preocupado. Logicamente, quando a gente pôde, a gente se encontrou em pequenos grupos e se apoiou, né? E se deu algum modo de dizer: olha, eu estou aqui e você pode contar comigo, né? Às vezes a gente readaptou até o formato de encontrar os amigos, né? E colegas de trabalho. Às vezes passava um na frente da casa do outro, aquele encontro assim, todo mundo de máscara, um mais longe do outro. Entrego isso, você me entrega aquilo, mas assim, vamos passar um álcool em gel, né? Agora a gente até diminui um pouco mais esses cuidados, né? Continua com cuidados, mas não daquele formato, mas até dar uma carona pro colega de trabalho para a gente fazer uma ação que precisava, às vezes era complexa, né? A gente pensava, puxa vida, e agora, né? Nós dois aqui nesse ambiente juntos, né? Até onde vai esse poder do contágio do vírus, né? Era algo que causava receio. Todos os momentos dela, do desenvolvimento dela, tudo que ela estava aprendendo no decorrer, tudo que ela fazia era gravado, eu tirava foto. Porque na época que eu era pequena, meus pais não tinham, né? Não gravavam coisa minha, porque também a tecnologia de antigamente não é a mesma de hoje. Eu tenho foto minha pequena, mas não tenho foto minha igual ela tem da primeira introdução alimentar dela, a primeira comidinha dela, do banho dela, vídeo dela falando já. E eu tenho tudo dela, tudo. Agora, que vai ser uma nova fase da minha vida, que eu vou voltar a trabalhar, e ela vai começar a escola. Só que uma coisa eu falo, é difícil, foi difícil, tanto quanto a gravidez, o parto também, ter cuidado dela sozinha, porque eu cuidava sozinha, né? E à noite ela já estava no sono dela, não tinha o que cuidar. E hoje também sigo cuidando. Mas ano que vem vai ser diferente. Já vai ter uma rotina, vai para a escola, vai conhecer novas pessoas, vai ter amigos, vai brincar, vai ter um desenvolvimento melhor. E eu vou poder voltar à minha rotina também. As pessoas ainda estão hoje, está terminando essa história, que ainda não terminou. A gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Um pouco de cuidado. É uma coisa que ainda não está bem definida na minha cabeça, esse comportamento. Como é que a gente vai se comportar do momento que disser assim, não, a pandemia terminou.
Mas é preciso se vacinar todo ano, né? É uma indagação, acho que, na questão humana, né? E os aprendizados, pelo menos que eu tive, são justamente essas perdas, né? Como dói uma perda de um amigo, de pessoas que trabalhavam contigo, né? Em função dessa crise sanitária e que é muito bem agravada por esse negacionismo, cara. Nós tivemos exemplos aqui no Brasil, esse negacionismo. Não tem como tocar nessa questão sanitária sem tocar nesse assunto. Não tem. Nesse negacionismo desenfreado, não só foi aqui no Brasil, mas aqui eu cito o Brasil porque eu sou brasileiro, eu vivi aqui. E como angustiava ter os amigos morrendo, daí, não é nada, não vai acontecer nada, vamos ser francos. Todo mundo tem que pegar essa doença e daí todo mundo livre. Caramba, quer dizer que a economia vem antes? Vem antes de qualquer coisa? Não, eu acho que não era por aí o caminho, mas foi. Quem se preservou, quem acreditou que devia usar máscara, está aí. Está aí. Quem acreditou que se vacinou, também está aí enfrentando, né? Então eu vi assim. Negacionismo nunca mais. E o momento que mais me marcou foi um aninho dela, que foi essa foto aqui que mais me marcou, porque pelo fato de a gente ter passado um ano, né, só preso dentro de casa, sem contato com as pessoas, sem ela se divertir, sem uma vida normal, né, antes da pandemia. Foi o dia que a gente conseguiu realizar o primeiro aninho dela com as pessoas que a gente tem mais aproximação. Poucas pessoas, só que ela conseguiu se divertir, ela conseguiu interagir com outras crianças e a gente sentiu muita felicidade por estar celebrando, né, primeiro ano de vida dela, apesar de todas as coisas que a gente passou. E é isso, essa fotinha é que mais marca a gente até hoje. Aquela fotografia, eu tô dentro de um sítio, né, um sítio que meus familiares terminaram arrendando, né, por 5 anos, que começou o ano passado. E logo que eu vim da visita, né, na visita que eu estava de férias em maio, eu mal cheguei na cidade de Campo Grande e já fomos para o sítio. A foto era um momento que a gente tinha que fazer um serviço. A gente estava ali se preparando para alguma atividade. Então, a gente está organizado e não organizado para ir trabalhar, né? Eu, meu filho e minha sobrinha. E aquilo representa essa reunião, especialmente com os mais jovens, né? Com essa saudade que eu estava do meu filho, da minha sobrinha, que também estava muito preocupada. Cadê titia, né? Cadê titia? Titia fica longe, não vem, né? Não está conseguindo vir. Então, assim, era um momento de felicidade, um momento de trabalho, um momento diferente de tudo que eu estava vivendo dentro da pandemia, quando eu estava em Porto Velho, né? E representava um pé no chão, né? Cheguei, estou aqui perto da minha família e foi a imagem que depois me movimentou, né? Quando eu ia sempre para a feira, né, com muito cuidado, eu sempre ia na beira do rio, fotografava a paisagem, né? Olhava aquela paisagem e dizia, pô, aí não tem... Os animais estão aí, os peixes estão livres. E sempre fotografava alguma coisinha da beira do rio. Então foi isso que eu pensava muito, né? Ali não cai na água, ia sempre, quando ia na feira comprar alguma coisa, quando escapava ia rápido e sempre chegava na beira do rio e fotografava e pensava, pô, nós humanos aqui, esses peixes estão fora desse nosso problema aqui.